Paz e bem a todos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios, capítulo 12, versículo de número 1. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Me permitam ler mais uma vez o versículo 1. Em relação aos dons espirituais, a respeito, acerca dos dons, eu quero, irmãos, que vocês não ignorem, não sejam ignorantes em relação aos dons. Ignorante é aquela pessoa que desconhece determinado assunto. Ignorante é aquela pessoa que não estudou, que não conheceu, que não se aplicou em entender. É isso que o apóstolo Paulo está falando à igreja de Coríntios. Se você já nos acompanha há um certo tempo, nós estamos nos últimos domingos falando acerca do que seja a igreja viva. E a igreja viva, se você não lembra, para recordar você, ou até mesmo se você não assistiu às outras séries de pregações, a Igreja Viva ela tem pelo menos 4 colunas, 4 pilastras. É a igreja que ensina, a igreja que cuida, a igreja que adora e a igreja que evangeliza. Essas são as 4 colunas. É uma mesa de 4 pernas. Ensina, cuida, adora e evangeliza. E quando nós falamos nessas 4 pernas, essas 4 colunas, nós não podemos perder de vista que essas 4 colunas têm a ver com a relação, com o relacionamento. Se não, vejamos, a igreja que ensina e que é também ensinada. São vivências e saberes diferentes de uns para com os outros. Eu tanto ensino meu irmão, quanto o meu irmão me ensina. Nós trocamos, ensinamos, e eu ensino e sou ensinado. Quando nós falamos de cuidado, nós temos que cuidar tanto dos de dentro quanto dos de fora. Somos cuidados e cuidamos mutuamente um dos outros. Veja, é relacionamento. A mesma coisa com adoração. Uma igreja que adora, e aqui nós entendemos a adoração como estilo de vida, e não só um momento do culto onde nós louvamos ou oramos, mas adoração como um estilo de vida, adora ou gera adoração àqueles que amam. E o amor se dá na relação, a adoração se dá na relação. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não amo o meu próximo. E por fim, a questão da evangelização. Uma igreja viva é uma igreja que evangeliza. Ou seja, eu não, como resultado dessa vivência, desse relacionamento com o meu irmão, essa mensagem, isso que eu sou ensinado, isso que eu sou cuidado, essa adoração, ela transborda, isso vai para outros, isso sai de dentro de mim, flui. Em outras palavras, a igreja evangeliza porque ela tem uma mensagem. Ela tem um projeto de vida para a humanidade. A igreja tem a pregação, a mensagem de um reino que não é o reino desse mundo, mas é o reino da justiça, o reino de Jesus de Nazaré. É uma nova maneira, uma maneira diferente de viver, de ser. Então isso tudo acontece dentro do relacionamento com Deus e com o próximo. Quando Jesus é indagado por um intérprete da lei, e ele é questionado, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Eu estou falando de Mateus, capítulo 22, de versículos 43 até 46. Qual é o grande mandamento? Jesus responde assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amarás a Deus e ao teu próximo. O que é isso senão relacionamento?
E a igreja é a comunidade que se dá no relacionamento, acontece no relacionamento com Deus e com o próximo. É a igreja que adora, que cuida, que ensina e que evangeliza. Tudo gira em torno dessas relações. Eu não posso cuidar de mim mesmo, eu não posso evangelizar a mim, eu não posso ensinar a mim, eu não posso me auto-evangelizar. E por que eu estou falando isso? Qual era a grande questão da igreja de Corinto? Qual era o problema que ocorria na igreja de Corinto a ponto do apóstolo Paulo necessitar e enviar uma carta? Não era a falta de dons espirituais. Lembra que nós lemos no versículo 1, irmãos, não sejais ignorantes em relação aos dons espirituais. É sobre isso que nós estamos falando. Capítulo 1, versículo 7 de Coríntios, diz que a igreja tinha abundância de dons. Então o problema não era o dom em si, o problema era a prática, esse dom se manifestando entre os irmãos no relacionamento. O problema da igreja de Corinto era, dentre vários problemas, o uso dos dons, a relação entre eles. Eles eram ignorantes no uso dos dons em relação uns aos outros, na maneira de lidar com os dons espirituais. Alguns chegavam até mesmo a abusar dos dons, usar os dons como estratégia de poder, de soberba. Por exemplo, eles faziam do dom de línguas uma maneira de medir a espiritualidade. Então aqueles que falavam mais línguas se achavam mais espirituais que outros, que não falavam línguas estranhas. Não tinham sido agraciados com esse dom. Paulo precisou ensinar-lhes, Paulo precisou retirar a igreja da ignorância. Ele ensina, por exemplo, você deve saber disso, em relação à profecia. Não adianta você ter 4, 5, 6, 8 profetas profetizando. Por que não? Quando um profeta falar, o outro tem que escutar. Veja, uma relação. Simples assim, não é mistério, não é coisa do céu, não é olha, não. Olha, se um fala, o outro fala, o outro fala, o outro fala, ninguém vai se entender aqui. Então, quando alguém profetizar, ou até mesmo quando alguém ensinar, é preciso que os outros se calem, espere ele falar, depois que ele terminar, você fala. Simples. E Paulo ensina a igreja sobre isso. É de extrema importância que os crentes reconheçam, saibam, conheçam os dons que receberam de Deus, a fim de que a igreja do Senhor seja edificada. Que a igreja do Senhor possa crescer no conhecimento e no uso desses dons espirituais, no serviço dos dons espirituais. E é interessante, se você está com a sua Bíblia aberta, no versículo 2, Paulo introduz uma outra questão. Ele diz, sabeis que outrora, antes da vossa conversão, quando vocês ainda eram gentios, ou seja, estranhos à promessa e aliança, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Vocês, outrora, eram guiados pelos ídolos mudos. Antes de conhecer a Cristo, vocês eram conduzidos por ídolos. Olha que interessante isso. Paulo está falando dos dons espirituais. E de repente ele vem e traz à tona um outro assunto, falando acerca dos ídolos, daqueles ídolos mudos. Abacuque, capítulo 2, versículo 18, vai dizer isso. Pode um ídolo ensinar, pode um ídolo falar? É um pedaço de madeira. 1 Coríntios 10, 20 diz que muitos sacrificavam a ídolos. E assim você deve estar se perguntando, Paulo, por favor, o que tem a ver os dons espirituais com os ídolos? Qual é a relação? Por que Paulo começa falando no versículo 1 acerca dos dons e no versículo 2 ele vai falar de ídolos? Eu creio que não foi por descuido.
Eu creio que o apóstolo Paulo sabia o que ele estava fazendo. Por quê? Salmo 115 diz que aqueles que fazem ídolos, constroem ídolos e adoram esses ídolos, eles se tornam semelhantes a esses ídolos. Vou repetir, presta atenção nisso. Todos aqueles que fazem ídolos ou que adoram ídolos se tornam semelhantes a esses ídolos. O Salmo 115 vai dizendo que esses ídolos de prata, de ouro, são feitos por mãos humanas. A partir do versículo 6, ele vai dizendo assim: eles têm boca, mas eles não falam. Eles têm olhos, mas não podem ver. Eles têm ouvidos, mas não podem ouvir. Eles têm nariz, mas não podem cheirar. Eles têm mãos, mas eles não podem apalpar. Eles têm pés, mas não podem andar. Eles não emitem som. E aí, no versículo 8 e 9, ele diz: tornem-se semelhantes a eles, todos aqueles que confiam, que adoram esses ídolos. Presta atenção nisso. O Salmo 115 vai dizer: tornem-se semelhantes a esses ídolos, que têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm pés, mas não andam, têm mãos, mas não apalpam. Tornem-se semelhantes a eles. Todos aqueles que adoram ídolos se tornam semelhantes a esses ídolos. Talvez você possa dizer assim: pastor, eu ainda não estou entendendo. Presta atenção nisso. O que é um ídolo? O que é que se requer? Por que um ídolo é um ídolo? Um ídolo é um ídolo porque tem alguém que o adore. Essa semana nós tivemos a morte triste de um grande jogador de futebol, Diego Armando Maradona. E foi uma comoção na Argentina. E o tempo todo eles falando de ídolos. Existe até uma igreja, a São Diego Maradona, onde eles adoram e eles vão se tornando semelhantes. Eles usam a camisa que o jogador usava, eles falam do jeito que o jogador falava, eles querem se tornar parecidos, eles vão se tornando parecidos. Então eles são um ídolo porque tem adoradores desse ídolo. Não existe um ídolo que não seja adorado. Não existe um ídolo que todos passam e dizem: não, nem quero saber, porque caso contrário, aquele pedaço de madeira, aquela pessoa, é só um pedaço de madeira, é só uma pessoa. O que o ídolo requer dos seus adoradores é que eles o adorem, que eles o sirvam, que ele os venere. Presta atenção nisso. O ídolo requer adoração. O ídolo requer veneração. O ídolo requer serviço dos seus adoradores. Um rei idolatrado, um homem que é idolatrado, significa que ele não é só adorado, mas ele é servido. Ele requer que os seus adoradores o sirvam, o adorem, o venerem. Quando Paulo está falando sobre ídolos relacionado a dons espirituais, é que nós vamos nos tornando desejosos de adoração, enquanto pessoas. Vamos pegar esse princípio que o ídolo requer ser servido e adorado. Presta atenção nisso. Semelhante a esses ídolos, todos aqueles que o adoram vão se tornando semelhantes, ou seja, eles exigem atenção para si mesmos. O ídolo requer atenção, não é isso que nós falamos? O ídolo requer serviço, requer atenção. Nós podemos nos tornar semelhantes, tornar-nos semelhantes a esses ídolos. Ou seja, nós queremos ser atendidos, requeremos atenção, o nosso ego infantilizado, o nosso egoísta, o nosso ego adoecido, mesquinho, ele requer atenção, ele requer serviço. Ai, eu quero isso, ai, eu quero aquilo para mim, eu preciso que vocês façam isso, eu quero ser servido, em outras palavras. Lembre-se de uma coisa, Paulo está ensinando: não sejais ignorantes,
Lembre-se de como vocês eram. Os ídolos não podem nos orientar nem nos ajudar, eles são mudos. Paulo ainda lembra, lá em 1 Coríntios 10, o que está por trás do ídolo são demônios que violentam, que destroem, que requerem para si serviço, adoração, atenção. Os dons espirituais são exatamente o contrário. Os dons espirituais são serviço para o outro. Quando eu exerço o meu dom espiritual, eu estou servindo a igreja, eu estou esquecendo de mim. Eu deixo de requerer toda atenção, todo serviço, toda veneração para mim, toda atenção, todo mundo tem que orar por mim, todo mundo tem que me ajudar, aí eu começo a vivenciar esse novo homem que ele deixa de requerer para si, para abençoar o outro, a viver um serviço abnegado, a viver uma devoção, uma ajuda, um serviço para o outro na relação. E é interessante que Paulo adverte, há uma forte propensão de voltarmos ao velho homem, desejando a atenção e o serviço a nós mesmos. Lembre-se, o cuidado mútuo, o ensino recíproco, a mensagem para o outro, o abençoar o outro. Paulo diz, olha, cuidado, porque o velho homem, ele está sempre querendo voltar. O que significa? Ele vai requerer atenção. E quando eu quero atrair atenção só para mim, eu vou me tornando como um ídolo. E não só isso. Eu começo a negar o serviço. Eu começo a olhar a comunidade, o mundo, olha, vocês têm que me ajudar, vocês têm que me servir. Vocês têm que ter cuidado comigo, vocês têm que me ensinar, vocês têm que orar por mim, vocês têm que me visitar, eu. E Paulo diz, cuidado, porque antigamente vocês eram assim, hoje vocês não são mais assim. Veja o versículo 3, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, veja o versículo 3, ele diz assim, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode falar Senhor, Kyrios no grego, Senhor Jesus, se não for pelo Espírito Santo. O que a Bíblia está dizendo? O que a Bíblia está falando? Ela diz, eu só posso dizer Senhor Jesus se for pelo Espírito Santo. Em outras palavras, servir alguém, dar de mim mesmo ao outro, servir ao outro, ser plataforma para o outro, só pode ser feito na unção do Espírito Santo. Em outras palavras, a vida cristã, o uso dos dons da igreja, o exercício dos dons da igreja só podem ser realizados, feitos, exercidos, se for na plenitude, na força do Espírito Santo. É interessante, no século XVIII, John Duncan, ele traz uma coisa do trilema. O que era o trilema? Ele diz, olha, Jesus, se alguém quiser ter ou tem dúvida se Jesus é o Senhor, se Jesus é Deus mesmo, ele diz, tem o teste do trilema. Depois, C.S. Lewis vai usá-lo também e outros tantos vão usá-lo. Mas ele diz, ou Jesus é Deus, ou Jesus é louco, ou Jesus é um mentiroso. Por que ele explica? Olha, se Jesus disse que ele era Deus e não era, ele é louco, porque ele não sabe nem quem ele é, e ele está dizendo que é uma pessoa a qual ele não é, então ele é louco. Agora, se Jesus não é louco, ele é mentiroso, porque ele sabe que não é, mas ainda assim insiste em ser Deus. Então, ou ele é louco, porque não sabe nem quem é,
e está dizendo que é uma outra pessoa que não é, ou ele é um mentiroso porque ele mente ao seu respeito. Agora, se ele não for nem louco, nem mentiroso, ele é Deus. Paulo está falando somente pelo Espírito Santo de Deus. Nós podemos dizer Jesus é o Senhor. Eu só posso dizer que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, se for pelo Espírito Santo. É isso que o versículo 3 está dizendo. Caso contrário, eu estou negando que Jesus é Deus. Eu estou negando que Ele é o Senhor. A partir do momento que eu digo que Ele não é o Senhor, que eu nego que Jesus é o Senhor, esse lugar, esse trono, aquele que vai coordenar a vida, que vai reger a vida, aquele trono fica vazio. Alguém vai assumir. Pode ser um ídolo que vai assumir o trono. Pode ser uma outra pessoa. E pode ser você mesmo. Que você vai assumir o lugar, o trono da sua vida, dizendo, eu sou o Senhor. Quando isso acontece? Quando eu nego o senhorio de Cristo. Então eu digo, não mais essa pessoa, não mais Cristo, não existe Senhor. Eu sou o Senhor de mim mesmo. Veja, Paulo está dizendo no versículo 3. Logo no versículos 4, 5 e 6, ele vai falando acerca dos dons. Porque quando eu nego que Jesus é o Senhor, eu passo a servir a mim mesmo. Eu passo a ser o ídolo. Eu passo a requerer atenção. Por isso que Paulo está dizendo, existe um Senhor na igreja. Esse Senhor deve ser servido e adorado. A sua noiva, o estabelecimento, a dádiva da graça dos dons, são para servir a noiva do Cordeiro. Servindo a noiva do Cordeiro, eu estou servindo o noivo, eu estou servindo o Senhor da igreja. Por isso que Paulo diz, nós não podemos esquecer que é na força do Espírito Santo, só mesmo pelo Espírito Santo, e que esse serviço tem um Senhor, que é Jesus Cristo. E aí, no versículo 4, 5, 6, ele vai falando acerca dos dons. Se você está com a Bíblia aberta aí, veja o versículo 4. Ele diz assim no versículo 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. 5. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. 6. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O mesmo Deus é que opera tudo em todos. Não há alguém de destaque. Não há uma grande estrela. Só existe um. Só existe um Senhor, só existe um Espírito, só existe um Deus, só existe um Senhor. E no versículo 4 ele diz os dons, carismata. No versículo 5 ele diz o serviço, a diaconia. E no versículo 6 ele diz energemata, a energia, a força. Em outras palavras, dons, versículo 5, ministério e serviço. E no versículo 6, obras, realizações. Ele diz, a origem dos dons, o modo como os dons atuam e a finalidade dos dons. Ah, como eu gostaria se você pudesse escrever. Se você tivesse a sua Bíblia, um papelzinho do lado, e você colocava, bom, no versículo 5 ele vai falar sobre a origem dos dons. Ele vai falar carismata, acerca dos dons, do carisma. Ah, no versículo 5, ele vai falar da diaconia, do serviço, dos ministérios, como os dons atuam. E por fim, no versículo 6, ele vai falar sobre o energemata, sobre as obras, sobre as realizações, ou seja, sobre a finalidade dos dons. E é sobre isso que eu queria falar agora. Sobre a origem dos dons, sobre como os dons atuam e a finalidade dos dons. Aliás, deixa eu fazer um parênteses. Você descobriu já o seu dom? Segundo, você tem exercido o seu dom fielmente?
Terceiro, você tem, nesse exercício dos dons, requerido a força do Espírito Santo, a fim de que as realizações sejam feitas todas para a glória dele. Como você tem exercido, servido a noiva do Cordeiro e a sociedade com os dons que Deus lhe deu? Me permita eu perguntar de novo para você, só, eu prometo, é a última vez, tá bom? Vamos lá? Você tem exercido os dons na plenitude do Espírito Santo? Você tem servido a comunidade e a sociedade com o dom que Deus lhe deu? Você tem entendido que há um Senhor que lhe deu um dom para você servir? Ou você tem chamado toda a atenção a você mesmo, a sua realização, as suas necessidades? Deixa que o Espírito Santo fale com você em nome de Jesus. Vamos lá. A origem dos dons, carismata, é a manifestação concreta da graça, charis. Significa que a graça de Deus é que origina todos os dons. A graça de Deus é a origem de todo dom. Se há qualquer dom, qualquer graça, ela é originada em Cristo Jesus. Se há alguma graça, algum benefício, esse benefício começou em Cristo, tem sua gênese em Deus. Daí que a gente tem falado da igreja viva, é a igreja que adora. Porque só existe um Senhor, só existe um Deus, só existe uma origem, só existe um início, é Ele. Por isso uma igreja viva é aquela que adora com seus dons, porque nós não adoramos a ninguém mais a não ser a Ele. Por isso que no versículo 5 diz os dons. A graça foi espalhada, Ele deu dons a todos. Ele é a origem, Ele é o começo, por isso que adoramos somente a Ele. Não adoramos a ninguém mais. Mas o segundo, no versículo 6, fala sobre como esses dons, nós atuamos, o modo de atuar. Aqui a palavra, no versículo 5, que diz a diversidade de serviço, a palavra grega é diaconia. Ou seja, há uma prontidão para servir. Eu não concentro em mim mesmo as atenções, é isso que é diaconia. Eu concentro as atenções no outro. Eu não busco só a minha autoedificação, eu busco a edificação do meu próximo. Por isso é que a gente está falando que a igreja viva é aquela que serve, cuida, ensina uns aos outros com os seus dons. Nós adoramos a Deus, reconhecendo nele o senhorio. Por isso, uma das pilastras da igreja viva é a adoração, porque nele é a origem de tudo e de todos. O modo de atuar dos dons, o serviço, nós o fazemos porque entendemos que esses dons, essa graça foi dada para servir ao outro, não é somente em benefício a mim mesmo. Eu sirvo aos irmãos, eu sirvo à sociedade com os meus dons. É isso que Paulo está falando no versículo 5. E por fim, o versículo 6. Energemata, isto é, as obras exteriores, ou na minha tradução aqui diz realizações. Obras exteriores, eu estou olhando para o outro, é uma igreja fora do portão, é uma igreja que não olha só para si, não é uma igreja ostracizada, não é uma igreja ensimesmada, não são indivíduos olhando só para si. Por isso é que ele diz, são realizações, obras, abençoando pessoas. Nós, eu e você, somos o corpo de Cristo na terra. Eu e você somos o corpo de Cristo, a fim de que, do serviço, como ele diz aqui, das realizações.
E ele termina, mas é o mesmo Deus que opera em todos os outros. Isso tira da nossa cabeça qualquer ideia de que um é maior do que o outro. Há variedades, como você vai ver do versículo 8 a 10, você tem variedades de dons, mas não tem um que é maior, um que é menor. Os dons são dados aos membros do corpo. São concedidos pela graça individualmente. Veja no versículo 7, concedida a cada um. Aliás, vou fazer uma pergunta. Está com a sua Bíblia aberta? Veja 1 Coríntios 2, versículo 7. Abriu? Pode ver no seu celular também, não tem problema. Ele diz que foi concedido, ou em outras palavras, foi concedido a você. Você que está me assistindo, você tem um dom aí. Isso é manifestação do Espírito, isso é manifestação da graça. A fim de que, visando um fim proveitoso. Peraí, pastor, o senhor está dizendo que esse dom então não é para eu guardar, para eu ser beneficiado, para eu me regozijar com esse dom, para eu todos os dias dar aleluia, glória a Deus, olha, eu tenho esse dom maravilhoso, guardar ele numa caixinha de cristal. E claro que não, meu irmão. Claro, óbvio. Ô, minha irmã, que isso? Pelo contrário. É o tipo da coisa muito parecida com o maná. Se você guardar, estraga. Se você represar, não dá peixe. Visa um fim proveitoso, qual seja a edificação da igreja. E aí, dos versículos 8 até o versículo 10, ele vai dar pelo menos 9 dons, de uma variedade de dons. Ele vai falar em Romanos 6, versículos 6 a 8, fala sobre os dons. 1 Coríntios 12, 28, nesse mesmo capítulo. 1 Coríntios 14, Efésios 4. Você vai ver essa variedade de dons. O que você precisa entender é que não há crente na face da terra que não tenha recebido um dom do Senhor. Vou repetir. Eu estou insistindo e repetindo, meu amado irmão, minha querida irmã, porque você precisa entender isso. Se nós desejamos ser uma igreja viva, os dons precisam estar a serviço de Deus. Se nós desejamos ser uma igreja viva, nós precisamos colocar em exercício os nossos dons. E os dons são assim, quanto mais eu uso, mais eu cresço no exercício desse dom. Quanto mais eu coloco à disposição da sociedade, da igreja, mais essa igreja cresce, mais a sociedade fica cheia das virtudes, dos princípios, da abnegação. Eles vão ver Deus em nós, na utilização, no exercício desses dons. Você tem um dom espiritual, um dom dado por Deus. E que se ficar guardado, ele apodrece, ele estraga. Fica cada vez mais distante. Você entendeu por que eu estou repetindo tanto? Não há ninguém que não tenha um dom. Ele fala aí 9, sabedoria, conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, capacidade para interpretá-los. E isso tudo é no corpo, termina o versículo 11, dizendo assim, mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O Espírito distribui esse dom. Eu quero terminar dizendo isso para você, nós somos um corpo. Você vai ver depois que Paulo vai falando, a partir do versículo 12, sobre essa questão do corpo. Todos com os dons espirituais, todos exercendo os seus dons do corpo. E o que une esse corpo são pelo menos duas coisas, e com isso eu termino. Uma é o sangue. O sangue circula todo o corpo. O que faz, o que une, é esse sangue que circula todo o corpo. E é o sangue do Cordeiro de Deus que foi vertido naquela cruz. É o sangue do Senhor Jesus que circula. É o sangue que nos dá vitalidade. Levítico diz, o sangue é a vida.
através do Espírito Santo nesse corpo, mexendo com você, através da força e do vigor desse sangue, representado pelo Espírito Santo, faz com que nós tenhamos força, energemata, para o serviço, para a graça, através dos dons. É esse sangue do Cordeiro que unifica o corpo de Cristo. E a segunda coisa, o Espírito Santo. É esse Espírito que faz com que todos os membros do corpo estejam juntos, lutando pela mesma fé evangélica. Por isso que ele diz no versículo 13, do mesmo capítulo 12, um só Espírito, onde todos nós fomos batizados em um só corpo. Um membro sentiu dor, todos sentem. Esse Espírito que nos aglutina, esse Espírito que nos faz caminhar, servindo uns aos outros. Meu irmão, em nome de Jesus, o que é que Deus derramou sobre a sua vida? Nós estamos tendo o nosso ciclo vida, que é a nossa escola dominical, falando acerca dos dons, buscando discernir o dom de cada irmão, ajudando a cada irmão a reconhecer essa dádiva dos céus, essa bênção divina, essa graça santa, essa maravilhosa graça que foi derramada, esse dom. Peça a Deus que Ele possa usá-lo na plenitude desse dom. E que você saia do banco de reservas, que você levante de uma vez por todas do sofá e marche rumo ao serviço. Se levante para servir no dom que Deus deu a você, seja ele qual for. Você se levante e abençoe o corpo de Cristo. Abençoe seus vizinhos, abençoe as comunidades, abençoe a sociedade. Onde Deus levá-lo, que você seja bênção, como a palavra dada a Abraão. Se tu uma bênção. Que essa palavra cresça e frutifique no seu coração. Exerça o seu dom. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau.